Estamos no ar, estamos no ar. Boa noite, boa tarde, bom dia, para onde quer que você esteja do planeta. TicVacast, nossa alegria é muito grande poder receber você aqui em nossa mesa, nosso estúdio, e onde quer que você esteja, não se esqueça de você se inscrever, que é um recado, quem vai dar é o Matheus. Semana passada tivemos recado do Samuca, e esse ano, e agora nós vamos dar, quem vai dar o recado vai ser o Matheus. Fala, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando. Para assistir o podcast é muito fácil, é só seguir a Rede Esperança no YouTube, ativar o sininho, curtir, compartilhar com os amigos, com a família, com todo mundo. Tem uma série de episódios fantástica lá para todo mundo assistir e ficar por dentro de tudo que acontece. Também seguir as nossas redes sociais, @TicVacast no Instagram ou @IBEsperanca, sem o C cedilha, também no Instagram, e acompanhar tudo que acontece em nossa comunidade e também em nosso podcast. Beleza. Você está acompanhando o futebol aí, Matheus? Claro, estamos aqui. E o que está acontecendo aí? Flamengo perdeu, ganhou? Flamengo venceu, né, para a alegria dos flamenguistas na última partida. O Itabuna Esporte Clube está aí disputando a final do Campeonato Baiano, né? Uhum. Provavelmente, quando esse episódio for ao ar, eu espero que o Itabuna esteja sendo campeão, né? Para dar uma alegria à galera de Itabuna, que há muito tempo não tem essa alegria. Em nome de Jesus. E o Vasco da Gama tá aí lutando para subir para a Série A do Brasileiro. Você tinha que falar, estragar, né? Para falar em Vasco Nada. da Gama. Nada. Um abraço para os vascaínos aí. Os vascaínos também tem vez. Aliás, pastor Gilvan é vascaíno. Que é isso? Exatamente, tem um bom gosto, né? Tem um monte de vascaíno aqui. Por que a gente começou com informação? Porque a nossa convidada aqui, ela tem muita informação para passar, mas não é que essas informações que ela vai passar vai ser informações noticiosas, não, né? Na verdade, ela vai falar um pouquinho sobre a história da vida dela. Estive lendo hoje, Matheus, Jadson ali na técnica, Samuel também. É Samuel Romão o nome dele? Não? É Samuel o quê? Moreira, Samuel Moreira. Eu achei que era Romão. Mas não, Samuel Moreira, esse também está aqui dando privilégio de nos acompanhar aqui também na técnica, e que é um grande cinegrafista lá, é um grande cinegrafista e deu sua contribuição ali na TV Grande Rio. Mas a nossa convidada, para bater o papo com a gente aqui, descobri que ela recebeu um prêmio de jornalismo, Matheus. Coisa maravilhosa. E trilhou um caminho assim maravilhoso, indo para lá, para Petrolina. São histórias que nós vamos conversar aqui um pouquinho. Araceli Romão. Oi, Lucas! Prazer receber você aqui no TicVacast. Prazer, todo meu, satisfação. Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Dá um tchauzinho aqui nessa câmera. Isso que aí. bom estar aqui nesse espaço, viu? Que massa. Você que é acostumada com ao vivo, você não tem problema nenhum. Eu fico nervoso, sabia? Ah, não. Eu tô de boa aqui, eu tô em casa, eu tô tranquila. A gente vai bater um papo bom. Tô aqui à sua disposição, que você mandar, eu respondo. Ó, eu pedi para a Araceli trazer para nós um objeto que tem uma memória afetiva. Aí ela disse que, poxa, eu tô dobrando lá na TV e tal, e eu não consegui ir lá em casa para poder pegar. Mas você não trouxe o objeto, mas eu trouxe um objeto que vai lembrar um pouco da sua história. Olha aí. Curiosa. E tá aqui o objeto. Olha! Gente, não poderia ser... Pois é, eu vi o Samuel, seu esposo, usando um desse, e esse aqui eu comprei quando eu fui numa viagem missionária lá no Crato, na região do Crato, lá Sim. Juazeiro do Norte, Sim. Barbalha, Caririaçu, né? E eu comprei lá naquela feira lá, maravilhosa. Então vai fazer parte aqui do nosso cenário. Que lindo. Tá bom? E não imaginei que você fosse esquecer seu objeto. Eu não consegui pegar, mas você foi muito assertivo na escolha do objeto. Porque ele realmente diz muito, né? Você amou o sertão? Você amou aquela terra ali quando você passou por lá? Nossa, Lucas, eu amei demais o sertão. Né? Eu fui para Petrolina, que fica no sertão de Pernambuco, em 2016. Eu trabalhava... Dá para eu já adiantando muita Depois coisa? Depois a gente organiza, assim, isso aí, né? Mas fala, porque o objeto tá aí, né?
aqui, aí você vai falar um pouquinho sobre... Um chapéu de vaqueiro, para quem não Isso. conhece, né? Uhum. Eu casei com um sertanejo apaixonado por essa cultura Nossa. e tive um filho lá, o Aham. Tito, nosso Tito de 4 anos. Uhum. E eu tive experiências maravilhosas no sertão, né? De me apaixonar realmente pelo bioma Uhum. caatinga, e me apaixonar pela terra. E também foi lá que eu construí minha família, né? Então eu tenho Verdade. muitas histórias. É um povo lindo, um povo forte, resiliente, um O povo que te atraiu lá? O generoso. que te atraiu lá no... Para eu ir para Petrolina? Não, mas lá dentro, eu estou aqui em Petrolina, estou aqui no sertão. O que te atraiu lá, que você mais gostou, além da sua profissão, de exercer sua profissão lá? Então, Petrolina é uma terra muito próspera, né? Tudo que a gente vê na mídia em relação ao sertão Uhum. não reflete muito a realidade de Petrolina, né? Lá a gente vive, quando nós vivíamos lá, né? A gente percebia como um oásis realmente no sertão. É uma terra da fruticultura, né? Irrigada. Então, a economia é pujante, circula muito dinheiro e fora isso, a gente percebe assim que tudo que se propõe a fazer lá dá certo, Que bom. né? Isso me chamou muita atenção, a qualidade de vida de Petrolina, né? O desenvolvimento da cidade. Mas quando você tá no sertão e tem a oportunidade de conhecer o povo sertanejo, o povo raiz, Lucas, é um privilégio Eu gigante. conheci. É um privilégio Eu gigante. conheci. É um povo muito forte, muito generoso. Assim que eu cheguei em Petrolina, a gente teve a oportunidade eu tive junto com o Samuel, nós ainda não namorávamos. Uhum. Samuel é o meu atual esposo e na época ele era o meu cinegrafista, né? Ele trabalhava lá na Que TV Grande legal, Rio. depois você vai contar essa história. Aí, como é que é. Depois a gente entra nesse aspecto. Eu vou deixar você falar um pouquinho mais sobre esse momento que você teve lá, só para te dizer uma coisa que é bem interessante. Isso é tão verdadeiro que você disse, que eu conhecendo aquela região ali, em uma das viagens missionárias, nós ofertamos nossas férias, eu toda a família, nós fomos para aquele lado de lá, mas na volta eu resolvi vir pelo Senhor do Bonfim e em 2016 eu passei por Petrolina. Sim. E eu tive pertinho do Bodódromo. Bodódromo. É o lugar onde se serve tudo de bode, gente. É carne de bode com macaxeira, é bom demais. Você sabe que eu tive perto de lá e eu não comi aquele. Eita, Lucas, tem que voltar. Cara, Matheus, você gosta de bode? Tem que voltar para comer um bode assado. Nunca experimentei, viu, Lucas? Rapaz, eu acho que só convidando o Samuel para fazer um bode pra gente. Verdade. Aproveitar a oportunidade, Que né? ele tá aqui. Eu tive perto e eu ainda falei assim, escuta, abasteci o carro, tá abastecendo, e ele disse assim, escuta, onde é que fica aqui o bodódromo? Ele disse assim, aqui do lado. Ah, não, E Lucas. tem um monte de coisa aberta, o restaurante aberto, aí minha esposa falou assim, vamos lá. Eu falei, poxa, mas bode? Eu não sei. Tanto, sabe? É boa. Esses É meninos, boa. barriga Carne é boa. verde. Aí eu falei assim, não, eu acho que não. Aí conheci aquela parte do São Francisco ali, tem um lugar lindo, assim, que... O Rodeadouro. Uma coisa que me chamou a atenção, e isto que chamou a atenção, é que o Rio São Francisco, a cor dele Sim. é azul. É. Eu esperava de ver um rio, assim, verde, escuro, alguma coisa... Mas aquela coisa assim... E essa questão do oásis no sertão, eu vi muito isso lá em Crato. Sim. Chamado de Oásis do Sertão. Que coisa maravilhosa, né? Porque a gente tem uma escassez de chuva, mas graças à tecnologia, né, tem a irrigação. E aí, o sertão de Pernambuco, Petrolina se destaca na produção de uvas de qualidade, né, de uvas de mesa. Essas uvas aí que são consumidas no Brasil e no exterior, saem de Petrolina, minha gente. Olha eu fazendo propaganda aqui. Mas é mesmo. Né? Logo que você chega em Petrolina, você já vê vários carros e mais carros vendendo uva, inclusive baratas, né? E produção de vinho, de espumantes, né? Então, só retomando aqui, a gente teve a oportunidade de viajar pelo sertão e para conhecer algumas pessoas que preservavam o bioma de alguma forma, né? Foi uma série especial de reportagem chamada Guardiões da Caatinga. Top. E a gente viajou alguns municípios. E eu fiquei assim que nem menina, sabe? Encantada com tantas histórias, conhecendo de perto o bioma. E em uma dessas cidades,
a gente foi visitar uma área de umbuzeiros, né? Umbuzeiro é uma árvore que diz muito sobre o sertão, porque na época da estiagem, né, ele acumula água lá nas raízes e é o suficiente para ele resistir bravamente ao tempo longo sem chuva, né? E é meio que um santuário, não sei se eu posso dizer um santuário, mas é uma área de preservação em que as pessoas não podem cortar um umbuzeiro, né? E a gente foi conhecer esse lugar e a comunidade nos aguardava com um banquete, né? Diante das limitações e da simplicidade deles. E fizeram um almoço para a gente. Só que matéria quando você vai para o campo, você nem sempre você termina muito rápido, né? Você demora para colher informações, para gravar, para entrevistar as pessoas. É tudo muito imprevisível. Então, nós demoramos muito para voltar para o almoço. E quando a gente retornou, todas as panelas, né, tudo que estava na mesa lá, que eles prepararam, estavam intactos. Nossa. É uma comunidade, um vilarejo, né? Então, estava todo mundo da comunidade envolvida para fazer o almoço da equipe de televisão que estava lá. Coisa As mulheres linda. da comunidade. E quando eu cheguei, e nós chegamos, né? E encontramos tudo ali sem mexer, às 4 horas da tarde, eu acho que era por aí. E eu disse, vocês não almoçaram? Como assim? Não, nós estávamos aguardando vocês, porque a primeira parte era nossa. Eu disse, meu Deus, o que eles tinham de melhor, eles estavam ali nos ofertando, e a primeira parte era nossa. Ninguém tocou. Crianças, mulheres, todo mundo ali com fome, aguardando a equipe de reportagem retornar do campo. Uma honra, né? E assim, tudo muito de muita qualidade, o melhor que eles tinham, eles nos ofereceram. E esse foi um dos exemplos, né, que nós encontramos lá em todos esses municípios que nós rodamos. Muitas histórias lindas. E foi logo no início da minha caminhada lá em Petrolina, então eu fiquei apaixonada pelo sertão, né? E hoje eu conheço mais da Caatinga do que da Mata Atlântica, né? Porque eu digo, meu Deus, ela é tão rico. A gente tem é uma biodiversidade encantadora, né? A Mata Atlântica. E às vezes a gente nem conhece tanto. Não. A abundância é tão grande que a gente meio que não dá valor, né? E quando você chega num sertão, encontra tudo cinza em determinadas épocas do ano, né? E você diz assim, poxa, que escassez. Depois você descobre que não é escassez. Você descobre que o sertão, que a Caatinga, ela só está ali adormecida, esperando a primeira gota d'água que Deus vai mandar, e floresce tudo numa rapidez. Algumas espécies, por exemplo, as folhas caem, mas ela não está morta ali. Ela só está guardando energia para quando a chuva chegar e voltar a florescer, e voltar a ficar verde, e voltar a dar frutos. É lindo demais, Lucas. Eu gastaria assim um tempo do nosso podcast aqui, da nossa conversa, para falar sobre esse bioma e como Deus é lindo. Não se preocupe não, a gente pode voltar outro dia para a gente poder falar sobre isso. Mas você foi uma menina levada, espertinha, porque você fala, você tem essa coisa de contar histórias, né? E isso faz parte da nossa memória infantil. Como é que você era? Eu não sei, eu acho que eu preciso tentar entender isso um dia em terapia. Não, eu era muito reservada. Eu era uma criança bem quietinha, não dava trabalho, bem comportada, de boas notas, nunca fui levada. Não. Nunca fui uma criança expansiva, por exemplo, como meu filho, que chega nos lugares e diz o nome, a idade e já conversa. Bem comunicativo, Bem né? comunicativo. Não, eu era na minha. E eu nem sei, Lucas, te dizer como é que eu fui parar na casa das pessoas na televisão. Porque a minha pretensão era fazer jornalismo impresso, ficar lá nos bastidores. Na época da minha formação, o jornalismo impresso ainda era muito valorizado, né? Hoje a gente tem as plataformas digitais, o impresso, de certa forma, perdeu o seu espaço, perdeu um pouco seu valor. Principalmente no interior, né? Do estado aqui, nesse caso. Sim, principalmente aqui. Mas eu queria era ficar nos bastidores. Eu não era faladeira, não. Mas peraí, você é uma menina de notas legais e tal. Era. Mas você é nascida aqui na cidade, em Itabuna?
Sou. Essa é uma dúvida de muita gente. Hum. As pessoas acham que eu não sou itabunense. Eu sou de Itabuna, eu sou papajaca. Olha aí. Eu nasci aqui, a minha família tá toda aqui. Só que eu fui embora para Salvador, né? Muito no início da minha carreira, Uhum. da minha jornada como jornalista. Então, eu cresci lá fora. E quando eu retorno, né, eu encontro, claro, tudo muito diferente, pessoas novas no mercado. E aí, muita gente não conhece o início da minha caminhada aqui, que foi em uma emissora local. É isso que eu queria saber. Como é que foi que você despertou assim? Poxa, cresci e agora? Você o quê? Beber água um pouquinho, tira essa tapinha. Na época que chega o vestibular, eu sou da época do vestibular, viu? É mesmo? Eu sou da época do vestibular, e aí Você quer jujuba? Quero. Tem jujuba aqui. Uau. Ah. Eu sou da época do vestibular. Quando chega nessa época crucial para a vida de todos os estudantes, hoje é o Enem, né? Uhum. E aí faço o quê? Comunicação social. Porque você tem que encontrar, né, as suas Mas antes principais você habilidades. Você trabalhou antes de alguma emissora aqui, antes de você fazer o vestibular? Não. Antes eu era estudante, né? Uhum. Finalizei o ensino médio e já fui logo prestando Uhum. vestibular. Assim que eu terminei o terceiro ano, fiz vestibular, passei. Uhum. Passei na UESC, estudei comunicação social, rádio e TV. Rádio Em e TV. 2003, eu ingressei na UESC. Pessoal de 2003 aí, um abraço turma de para essa 2003. turma. Tem muita gente boa no mercado dessa minha época, viu, da Aham. UESC. Inclusive em Salvador. Uhum. E aí, quando chegou nessa época crucial, eu precisei decidir entre comunicação e direito, porque uma das minhas principais habilidades era a escrita, né? Eu gostava de escrever. Não era faladeira, mas escrevia bem, né? Me destacava na redação, enfim. E gostava de ler. Então eu disse, o que eu vou fazer, meu Deus? Faço comunicação, faço direito. Fiquei naquela dúvida, tal. Vou tentar comunicação. E aí, passei na UESC, tentei também Você ainda tinha dúvida? Tinha dúvida, muita dúvida. Uhum. Eu faço o quê? Eu vou ser uma promotora, não queria advogar, não. Vou ser uma promotora, eu vou atuar no meio de comunicação. Como a minha habilidade era escrita, eu pensei que eu ia E tua família dizia caminhar. o quê? Me deixou sempre muita vontade. Minha mãe, meu pai sempre me deixaram muita vontade para escolher. E meu pai ama essa área de comunicação também. Meu pai, eu digo que meu pai é mais repórter do que eu. Todo inteirado, assim, na área política, né? De tudo que está acontecendo no Brasil, acompanha tudo. E fiz comunicação. Aí chega a época do estágio, né? Como eu também me destacava na faculdade pelas apresentações do trabalho, seminário, com a desenvoltura, sempre dedicada com outra colega nos trabalhos. Uma colega disse, vai abrir vaga de estágio lá na TV Cabralha, que é afiliada da Record, né? Uhum. Aí eu disse, vou tentar, né? Teve uma seleção, fui chamada, comecei como estagiária na TV Cabralha. E essa foi a principal porta de entrada para o mercado. Mas eu estava ali, nos bastidores, cheia de espinha na cara, né? Não tinha pretensão nenhuma de ir para o vídeo, de ir para a reportagem. Não pedi para ir, não busquei isso. Foi um negócio, Lucas, que aconteceu. É um chamado. Até hoje eu não entendo, assim. Aí teve um carnaval, né? Um carnaval aqui em Itabuna. E uma das repórteres era a Auriana Bacelar. Aham. O pessoal vai lembrar desse nome aí, porque ela apresentou durante muito Sim. tempo aí o jornal da TV Cabralha. E trabalhou com a gente lá em Petrolina, inclusive, tá de volta à região. E aí, a minha chefe da época disse, precisa de alguém para equipe muito curta, muito enxutinha, né? Precisa de alguém para auxiliar a Auriana na reportagem. Você pode, Araceli? Posso. Oh. E aí, nesse poço, daqui a pouco eu estava com o microfone na mão, narrando ao vivo o que estava acontecendo na avenida. Sem entender nada, sem saber de nada. E eu não consigo explicar como é que a pessoa teve coragem de me dar o microfone naquele momento ali. E aí disse assim, a Auriana vai tirar férias. Topa tirar as férias dela, porque pelo menos coragem a gente viu que você tem. Aham. Eu disse, topo. Aí fui tirar as férias de Auriana, pronto, acabou. Interessante que você foi uma foca
que a gente chama assim, né? No jornalismo, uma foca que você não começou no esporte. Não. Mas se começasse no esporte, como é que seria você no esporte? Eu acho que eu daria conta. É Seria mesmo? bom. Seria bom. Hoje eu não Uhum. entendo de muita coisa, né? Porque eu não acompanho. Mas Samuel não gosta, não? Gosta. É. Gosta um pouquinho de futebol. É porque às vezes, assim, o esposo gosta muito. Não, ele E não aí, gosta muito, não. vai deixando a esposa super informada aí, né? Não, ele é flamenguista, mas eu acho que ele deixou de acompanhar porque ele ficava Ele muito é flamenguista? ansioso. É. Que legal, eu também sou flamenguista, Matheus também é flamenguista. O nosso convidado da semana passada foi Eduardo Lir. Ele também é flamenguista. Doutor Eduardo Lir. Doutor Eduardo Lir. Acho que todo mundo aqui é flamenguista, né? E a minha avó era flamenguista. Acho que se eu fosse Também. jornalista esportiva, eu teria ela assim como inspiração, porque ela entendia não só de futebol, minha avó gostava muito de vôlei e entendia Uhum. muito. Era muito engraçado, assim, uma senhorinha falando sobre os atletas, sobre as competições, né? Ela acompanhava tudo de vôlei, tudo de futebol. Chama atenção, né? A idade, né? Tá acompanhando tudo. Né? E se você quisesse ser amigo dela, tinha que ser flamenguista, viu? É tipo assim, qual é seu nome? Mas você é de que time mesmo? É, nesse nível, nesse nível. Mas e aí? Aí você tava com o microfone na mão, pronto. Eu quero saber assim, seu ingresso na TV, então começou aqui a sua história. Começou aqui. Aqui. E depois, aí você ficou quanto tempo aqui? Cabralha. Como repórter na Cabralha, eu acho que eu fiquei 1 ano. Uhum. Foi uma passagem curta, né? Eu fui estagiária de produção, fiquei um tempinho contratada como produtora, acho que fui tirar umas férias também. Uhum. Depois eu fui contratada como repórter. E aí tentei para os Estados Unidos, né? Foi mesmo? Tentei. Mas não a carreira de jornalista. Não, eu queria fazer intercâmbio. Eu gostava muito da língua inglesa, né? E tinha também facilidade com o idioma. Queria me aperfeiçoar, queria entender um pouco mais. Queria, na verdade, a fluência. Se eu vou para fora. Alguns amigos estavam naquele momento tentando e conseguindo. Para desespero do meu pai. Teve uma leva, né? Teve uma onda que as pessoas dizem assim, não... Eu sei que, assim, os Estados Unidos sempre foi um vislumbre. Sim. Aqui todo o sul da Bahia, a Bahia inteira, o Brasil inteiro, aliás. Sempre Sim. foi um vislumbre. Até pela questão econômica que o nosso país enfrentava, né? E algumas regiões ainda sofrem. Aquele sonho de ir tentar uma carreira ou tentar alguma coisa, uma vida melhor nos Estados Unidos. E as famílias que não tinham condições de enviar os seus filhos, né, para um intercâmbio pago, a única alternativa era você ir trabalhar e estudar. E o curso de inglês que eu fazia aqui dava esses caminhos de você tentar como au pair. Você ia trabalhar lá numa casa de uma família pelo programa, né, e estudar inglês. E aí eu tentei. Para desespero do meu pai, eu cheguei até a final da seleção. Uma família chegou a me escolher. Aí eu comprei até os souvenirs, tal. Comprei bandeira para família, comprei camisa do Brasil, comprei tudo. Quase, as malas quase prontas. Não, eu fiz as malas. Eu fiz as malas. No final da seleção, e eu já era, né, crente em Jesus, já tinha o temor, orando o tempo todo. E isso eu acho que, sei lá, não consigo ter a certeza, mas com 21 anos. E aí, no fim da seleção, a família que já tinha me selecionado, já estava na parte da documentação. Nós mudamos de ideia, tal, a gente vai esperar um pouco mais. Eu disse, caramba. Aí, continuei no processo, só que para ir como au pair tem uma idade limite. E aí, eu perdi esse prazo e eu entendi que era resposta de Deus. Não quero que você vá, não agora, para os Estados Unidos. Aí eu disse, poxa, e agora? Vou fazer o que da minha vida? Aí fui para Salvador. Eu tinha alguns amigos lá, não da área de comunicação. E aí passei, acho que 1 mês em Salvador, batendo nas portas. Oi, eu sou a Araceli. Tem uma vaga aí deixava meu portfólio, né? Um DVDzinho com algumas das poucas matérias que eu já tinha feito na vida, né? Minha única experiência era a TV Cabralha. Acredita? Aí deixei o meu portfólio nessas emissoras. Ninguém me deu esperança, né, de nada. Voltei para Itabuna. E aí surgiu uma vaga na TV Aratu, uma afiliada do SBT. E eu disse, você topa fazer um teste. A vaga não é sua. É um teste, né? A gente selecionou aqui alguns dos materiais. Claro,
corri de novo para Salvador e fiz essa seleção e passei. Antes eu já tinha feito uma seleção para Barreiras, uma afiliada aqui da Rede Bahia. Fui, mas eu não consegui receber uma resposta clara de Deus de que era realmente para eu ir para Barreiras. E fiquei angustiada. Meu Deus, eu não consigo ficar feliz aqui. Acho que eu passei 2, 3 dias lá em Barreiras, saindo com a equipe. Você já sentiu mesmo aquele clima? E era também a primeira vez, Lucas, que eu estava saindo de casa, né? Então, assim, para ir para Barreiras, muito distante, a logística para ir de ônibus era muito complicado. E o calor? Mas isso depois eu vivi em Petrolina, né? Calor, clima seco. Um só para cada um. Aí, em Salvador, eu disse, eu vou me embora. E foi um processo de cortar o cordão umbilical. Fui criada com toda a proteção do mundo, com aquele cuidado, né? A filha, mulher saindo de casa. Não é hora para isso. Mas o meu pai, apesar de sofrer muito com aquele processo, ele apoiou, né? Minha mãe foi comigo. E foi onde eu aprendi a ser gente, né? Onde eu vi que eu realmente precisava amadurecer. Não só para minha jornada como jornalista, mas como pessoa, né? Como mulher, até então muito insegura, muito temerosa da vida. Nunca tinha enfrentado dificuldades, Lucas. Nunca tinha enfrentado perrengue na vida, não. Nunca tinha enfrentado perrengue na vida. Meus pais, mesmo com toda a simplicidade, minha mãe professora de matemática, do SISO ali, meu pai bancário, correndo trecho aí nessas cidades aqui da região, sendo transferido constantemente. Nunca deixaram a gente ver as dificuldades, não. Escondiam muita coisa. E isso tem um lado positivo, mas também, né, deixa a gente bem inseguro. Hoje eu tenho esse desafio, né, com meu filho, junto com meu esposo, de deixar ele vivenciar algumas coisas para ser forte, né? Hoje você tem que ser muito forte. Acho que fazer muito parte da cultura. Eu vivi isso também. Meu pai, minha mãe é viva, meu pai já é falecido, mas tinha muito disso. As discussões era muito. Eles tinham aquilo ali no quarto e falavam baixo, assim, para alguns tipos de. Quando era tipo assim, quando tinha que brigar, brigava mesmo, enfim, mas quando os problemas que envolvia realmente, como finanças, essas coisas todas, era muito quieto, muito calado, e a gente vive sob essa doutrinação e que, na verdade, a gente sabe que é uma falta de comunicação. E é quando a gente não consegue comunicar isso para os nossos filhos, a gente tem uma geração um pouco entorpecida, do ponto de vista de entender os reais problemas. Né? Que significa que você vai sentar com seu filho agora e vai ter que dizer, é o seguinte, vai ter conta para pagar, viu? Mas você dizendo aos poucos. Né? Você precisa, na verdade, permitir que os filhos, a gente precisa, né? Esse desafio nosso, permitir que os filhos também sofram as frustrações dessa vida, né? E acolher, né? Acolher, dizer, eu tô do seu lado, a vida tem isso aqui, mas a gente tá aqui. Para você ter ideia, eu soube da morte do meu padrinho, que sofreu um acidente de carro, 3 dias depois. Porque eu tava em semana de prova. Eu não vivenciei o luto da morte do meu padrinho, porque eles esconderam. Não, ela tá fazendo prova, né? Então pode abalar ela. Esse tipo de proteção eu vivi muito, né? Uma vez eu quase fui atropelada por um ciclista atravessando para ir para a escola. Aí, quando meu pai soube, no outro dia um taxista conhecido dele ia me pegar em casa e ia me levar. Pra eu não ir mais andando nem de ônibus pra escola. Esse tipo de coisa assim, sabe? Então, quando eu cheguei em Salvador, que eu disse assim, uau! Agora eu tenho que aprender a ser forte. Né? Com toda aquela violência, tudo que uma cidade grande, que tudo uma muito capital. Grande, né? E assusta muito, né? Nossa! Aí eu aluguei saí de casa e não fui, assim, para casa de parentes, não. Eu aluguei um quarto, olhei assim no jornal, aluga um quarto para moças, Senhor, me direciona aqui, eu preciso morar em algum lugar, né? Aluga assim um quarto para moças,
Era uma idosa com a filha e uma neta, só mulheres na casa. E só aceitava mulheres. Só aceitava mulheres. Aí eu disse, é esse aqui. Hum. Senti paz, liguei, fechei o negócio, o aluguel, né? Aí aluguei o quarto dessa família na Barra, em Salvador, e lá eu fiquei acho que uns 7 meses por aí. Aí depois eu já fui dividir apartamento com amigas, e aí a minha jornada, depois eu já fui morar sozinha, né? No apartamento que Deus me deu. Mas, assim, o início foi de muita luta, de muito choro, de vontade de voltar, de aperto, Quais eram os seus medos lá nessa época em Salvador? Que até então você não conhecia pessoas, a não ser aquela família que você está convivendo ali. Aluga-se para moças, né? Aquela senhora e as mulheres, aquelas moças. E o pessoal da TV. Mas quais eram os seus medos e suas preocupações nessa época? No início, Lucas, o seu medo é... A rotina do jornalismo numa capital, ela é muito puxada, né? Porque você lida com audiência. São várias emissoras brigando por aquele horário. E por mais que eu estivesse numa emissora que não estava no topo, assim, digamos assim, da preferência dos baianos, né? A Record e a Rede Bahia brigavam de frente, mas a Aratu, em alguns horários, também incomodava, né? Mas, assim, a cobrança era de entregar a matéria melhor, de estar também se aproximando, né, dos gigantes lá. Então, assim, o medo é de você não dar conta mesmo, a pressão muito grande, o dia a dia muito desgastante de matérias policiais, muitas vezes, né, coisas que eu não tinha vivenciado ainda, muita violência. E fora, assim, a sua vida pessoal, né? Que você tem que fazer os seus amigos ainda, a sua comunidade de fé. E foi um tempo precioso para mim. Precioso, porque Deus realmente me deu uma família em Salvador, me deu amigos preciosos e cresci demais na fé. Cuidado de Deus, né? Cuidado de Deus, Lucas. Eu caminhei numa comunidade pequena lá, então eu pude ser muito cuidada, discipulada. Qual era a igreja lá? Igreja da cidade. Igreja da cidade, com o pastor Tony e pastora Betânia. E eram amigos, pai, mãe da gente, assim. Cuidavam mesmo. Né? E aqui em Itabuna, eu tinha uma caminhada no social, né? A gente fazia muitos trabalhos de evangelismo na igreja onde eu congregava. Eu comecei aqui na Teosópolis. E eu tinha um grupo de amigos que a gente ia para o Manuel Novaes, com um grupo que se vestia de palhaços pra gente cantar, fazer teatrinho pras crianças. Eu tinha essa caminhada aqui em Itabuna, fora o trabalho social. E cresci muito na MEAP, que era a missão de evangelismo para os ribeirinhos, para os pescadores. MEAP? MEAP. Ah, que joia. Tem um grupo aqui em Itabuna que atendia a gente ia para aquela comunidade ali de Camamu. Aí tinha um barco clínica, tem esse barco clínica. E você ia junto com eles? E eles? eu ia junto com eles. Você estava colada, né? Colada. Tudo que dizia assim, ó, é missão, é evangelismo, eu tava dentro. Porque é o que me revela Jesus, sabe, Lucas? É o que te move, né? É o que me move. Jesus tem muito essa representação, né? De estar junto com os órfãos, as viúvas, aqueles necessitados, os miseráveis. Sim. Né? E lá em Salvador, a gente formou esse grupo também. E a gente ia para o Hospital Roberto Santos, vestidos de palhaços também. Você inquieta, quis repetir também e juntar também a galera que fazia a mesma coisa, né? E aí, mesmo naquela correria de Salvador, de trabalho, a gente conseguia manter essa constância, assim, de ir para o hospital, fazer evangelismo na praça, de entregar a cesta básica, sopa. E esse trabalho que acho que nas redes sociais deve ter foto minha, né? Vestida de palhaço. A gente levando esperança para crianças hospitalizadas e principalmente para os acompanhantes. A gente tem uma foto aqui, vou pedir para Matheus colocar enquanto você fala. Era o Amigos do Riso, o grupo. Eu não sei se é em Salvador ou se é lá no sertão, lá no norte, mas a gente vai colocar aí. Mas e por que o palhaço, hein?
É porque para atrair. Olha Aí é em aí. Salvador mesmo, no Hospital Roberto Santos. Aí a gente fazia Ah, palhaçada. Olha ali onde eu tô ouvindo o coração da criança, né? No joelho. que joia. E E nesse caso aí, nessa fotografia aí, crianças com CA, crianças com não, câncer. essa enfermaria aí não, era enfermaria geral. Não Uhum. era uma ala específica para crianças em tratamento oncológico, não. Mas tinha sim essa ala. Aqui em Itabuna a gente ia lá no GAC. Uhum. É, e E assim, você dividia tempo, então, com a sua rotina com a televisão sim, e sobrava tempo aí, um pouquinho do tempo para você dedicar com esse trabalho social e como é que era sim. o nome? Aí eram os Amigos do Riso. Amigos do Riso. Era um trabalho com amigos da igreja, né? Obrigado, viu, Matheus? E eu cresci demais, né? Na obra. E eu morro de saudade, né? Eu falo Uhum. para o meu esposo, a gente tem um chamado e eu ainda não, a gente ainda não conseguiu Uhum. se alinhar nesse sentido de ter constância, Uhum. né, no evangelismo e tocar um projeto aqui na região. Eu oro Mas para vai que o ter seu Senhor nos tempo. dê. Amém. Vai Eu ter seu creio. tempo para isso. Eu Você creio. não foi à toa que você veio para cá de volta aqui. Antes de a gente falar de você voltar para cá, a gente queria falar aqui, Matheus colocou aí a tela da Reproduz, e nós recebemos, e Araceli, na semana passada, o doutor Eduardo Lee, e ele falou muito sobre um pouco da história dele e como o surgimento desse empreendimento chamado Reproduz, que é uma clínica justamente voltada para assistência à reprodução assistida. Muitas mulheres aqui no sul da Bahia, na nossa região, têm dificuldade de engravidar. Muitas Sim. famílias, eles são casados por muito tempo, tentam o sonho de engravidar e às vezes não conseguem. E você tem a oportunidade de conhecer um pouco desse trabalho ali, da Reproduz, junto com o doutor Eduardo Lee, toda a sua equipe. Estão de parabéns, toda aquela equipe ali. Vocês podem visitá-los ali, pode fazer uma consulta, buscar nas redes sociais. Ali no Trade, no Jequitibá Trade, você vai ter um atendimento especial ali de toda a equipe da Reproduz, ok? Pensou em reprodução humana e ele já deu recado aqui, viu, para Matheus. Aliás, ele ficou um pouquinho triste, eu acho, né? Porque Matheus disse que ele fez o parto de Matheus. Olha! Não foi isso, Matheus? Eu já entrevistei o doutor Faz Eduardo pouco Lee, tempo. viu? Faz pouco tempo, Faz pouco tempo. É. Eu entrevistei recentemente o doutor Eduardo Lee e ele Aham. disse, e aí? Já me cobrando o segundo filho, eu digo, pera aí, Já? meu irmão, em nome de Jesus, Ele não é tem assim essa não. coisa, né, de cobrar, e ele É, profetiza, ó, vai ser profe- não, menino, vai ser menina e tal. Então, para você que pensa em fazer um trabalho familiar, né, de reprodução assistida, não esqueça a Reproduz, ok? Valeu, Matheus, brigadão. Araceli, e aí você estava em Salvador, e como é que foi? Como é que surgiu essa ideia de você ir para Petrolina? Como é que surgiu isso aí, lá para a TV Grande Rio? Então, apesar de todo Você estava feliz em Salvador, estava lá na TV Tava, Aratu, tava. você já estava fazendo Tava todo o bem, trabalho. tava Aham. bem na emissora, mas eu queria, Lucas, eu queria algo Deixa eu afastar ele um pouquinho. O diferente. podcast é assim mesmo. Eu afasto ele um pouquinho aqui, subir um pouquinho e pronto. Tá Eu certo. queria algo diferente naquele momento, assim, pra minha vida. Eu passei 5 anos em Salvador, né? Uhum, Apesar de estar, graças a Deus, estruturada, né? uhum, Assim, conquistei algumas coisas com o meu trabalho lá. E amigos, igreja e esse trabalho social já consolidado. uhum. Uma vida relativamente confortável, né? Já estava meio que na zona ali de conforto, só que uma coisa que me incomodava muito e chegou no nível de me gerar um certo sofrimento era as coberturas do carnaval, né? Uhum. E E Salvador é tudo tem. muito intenso lá, né? Salvador, além de carnaval, tem muitas festas de largo, muitas festas Uhum. religiosas. E aquilo começou por mais que eu sempre fui muito profissional, né? A minha fé, a minha convicção, ela nunca interferiu nas minhas coberturas, né? Aham. Todo o respeito às Claro. religiões, às outras religiões, às expressões de fé. Mas chega um momento que você diz assim, poxa, eu
queria algo diferente, né? Eu quero dar um tempo aqui de carnaval. Fora que eu já tinha sido assaltada à mão armada, né? Sofri um assalto à mão armada, uma arma na minha cabeça, uma arma na cabeça do meu pai, levaram o meu carro. E foi tudo muito intenso ali. Eu disse, poxa. Violento também, né? Aí eu tava fazendo a cobertura de uma virada do ano no comércio, acho que era a Ivete que tava tocando, nem sei. E eu disse, ai Deus, eu já tava orando por isso. Aí ali naquela virada do ano, eu fiz uma oração ali a Deus, fiz o meu pedido. Eu disse, pai, eu não quero trabalhar no próximo carnaval. Amém. Ali, no meio do povo, tudo tocando, cinegrafista filmando, e eu fiz lá na hora dos fogos de artifícios, né? E eu fiz essa oração. Lucas, o nosso Deus é muito lindo. Ele não me deixou trabalhar no carnaval. Eu fiz a oração em dezembro, né? 31 de dezembro. E a resposta veio antes de fevereiro. Carnaval de Salvador, acho que fevereiro, março. Fevereiro. Eu nessa inquietação de ir embora de Salvador, eu pensei já em distribuir o meu material, né? Para algumas emissoras. E eu fiz um contato em uma emissora do Espírito Santo, porque eu tenho uma amiga tinha uma amiga em Vitória. Mandei meu material para lá, mas assim, 0 de conhecidos, né? E quando você manda seu material para uma emissora que você não tem uma ponte, é bem complicado. As pessoas geralmente colocam na gaveta, né? Você tem que ter alguém, um QI. E o QI, ele é bacana, porque ele certifica, olha, ela é uma boa profissional, ela é uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, que se relaciona bem. Isso é importante, né? Não é o QI pejorativo que a gente diz aí, né? QI. Não, eu QI, gostei dessa... mas de alguém que certifique. Certifique que você é uma boa profissional. O seu profissionalismo. Isso. E eu não tinha essa pessoa aí no Espírito Santo. Aí mandei o meu... Tem muito isso no jornalismo, né? Tem muito. Porque é necessário. Muito competitivo o mercado. É muito competitivo e a responsabilidade é grande. Hoje, junto com os outros colegas, a gente representa, a minha imagem representa a empresa. Então, os gestores, eles têm muito cuidado nessa escolha, né? Então, o que eu falo, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu posto, porque a minha imagem está atrelada à TV, né? Eu não posso entrar em discussões políticas, por exemplo. Exatamente. Né? Eu tenho que ter essa cautela. E aí, eu mandei o meu material para a TV Grande Rio, em Petrolina. Também só com uma ex-colega que estava lá. E ela disse, olha, Célia, não tem vaga aqui. Beleza, mandei meu material. Caramba. Aí, em fevereiro, um repórter lá passou no concurso público e foi chamado. Aí disse, acho que agora vai surgir a vaga aqui. Aí o chefe, meu marido tá ali para confirmar, o chefe da época me ligou, vai ter essa vaga aqui, mas eu preciso de você para ontem. Aí, vem. Eu disse, vou. É para ontem. Não tive dúvida nenhuma que era uma direção de Deus, porque eu já estava orando. Não conheci, já tinha conhecido Petrolina. Eu fui há muito tempo atrás, numa formatura. Né? E, eu nem medi assim, é longe da minha família, é sertão, é quente. Não, eu disse, amém. Eu já estava procurando uma mudança, vou para lá. Se não der certo, eu volto para casa dos meus pais, ou então vou para os Estados Unidos. Ainda pensei assim, se não der certo, eu vou de novo, tento de novo ir para os Estados Unidos. De oportunidades. Eu tô nova, solteira. Aí, fui para os Estados... Não cheguei a trabalhar no carnaval, né? Deus, ele me honrou com esse pedido. Réveillon. Ele foi tão cuidadoso que ele disse assim, você não quer nem trabalhar no próximo carnaval? Tá concedido. Então pronto. E foi assim uma bênção. Porque foi uma bênção. Porque eu precisava realmente sair de Salvador. E fora assim que algumas oportunidades que eu já gostaria de ter tido em Salvador, até então não. Em Salvador, eu não tinha experiência ainda de bancada, eu nunca tinha apresentado um telejornal. Né? Eu já tinha batido na porta da minha chefe, ei, tô aqui, me enxerga, me dá uma oportunidade. E por ser uma emissora maior, com muitos profissionais, essa oportunidade nunca chegava até a mim.
né? Outros colegas já tinham passado pela bancada, já tinham substituído a chefe, e eu não. E eu ali esperando a minha E é um vez. jogo de paciência também, E né? eu esperando a minha vez. Meu Deus, não vai chegar. Aí eu disse, eu não vou ser promovida, não vou ter aumento salarial, não tenho perspectiva de crescimento. Agora eu vou me embora. Meu chefe, você tá louca, você vai ficar apagada lá no sertão de Pernambuco, não vai aparecer na rede, em Desencorajamento. rede nacional. E Deus foi tão lindo que eu cheguei em Petrolina e acho que com poucos meses, não consigo me recordar com quanto tempo, eu e o meu esposo, na época nós emplacamos o quê? Quantas matérias em rede nacional? Em quanto tempo? Em menos de um mês, a gente entrou em rede nacional em 7 vezes. Ele filmando e eu na reportagem, né? A gente entrou em Jornal Hoje, a gente entrou em Bom Dia Brasil. Mas você não era casado ainda, não? Não. Ele já estava já de olho em mim, mas... Você agradeceu a Deus pelo repórter que foi embora, passou no concurso? Agradeci muito. Eu acho que o Samuel já tinha que estar aqui nesse podcast. Depois a gente bota ele aqui pro povo ver. Depois a gente... Depois ele vai aparecer aqui. E aí eu disse, meu Deus, né? Eu já tinha entrado em rede nacional pelo SBT, né? Mas... Quantas vezes você entrou em rede nacional lá? Em Salvador? Não, lá em Petrolina. Muitas vezes. Muitas vezes, graças a Deus. A gente entrou no Mais Você, a gente entrou no Encontro, a gente entrou no Globo Rural, Hora 1, Jornal Hoje, Globo News, a gente entrou muitas vezes, né? Eu não tive a oportunidade de entrar em outros telejornais, como o de maior audiência, de maior expressividade da Globo hoje, que é o JN, né? Que é o Jornal Nacional. Mas, assim, eu fiquei muito feliz de ter conquistado o que eu conquistei em muito pouco tempo na TV Grande Rio. E aí, a emissora estava pertinho de inaugurar um novo estúdio. E aí a gente foi fazer essa série especial, Guardiões da Caatinga, que foi um presente para mim, porque eu nunca tinha tocado uma série. Parece Que bobo, legal. né? Eu nunca tinha tocado uma série. Mas peraí, eu fiz uma anotação aqui de uma matéria que você fez sobre crença sertaneja em São José. Sim, foi uma das matérias que entrou. Uma das matérias, o Santo das Chuvas Nordestinas. Sim. Em 2 programas nacionais e um internacional da Globo. Sim. Entrou também. Conta como é que foi essa série. Conta como é que foi essa reportagem, primeiramente, né? O sertanejo ele depois é bem religioso também, a gente vai deixar o link aqui para vocês assistirem. Bota aí. E aí a gente foi para Dormentes, se eu não me engano. Uma cidade Dormentes, lá. uma cidade... É cidade ou cidade do sertão de Pernambuco, okay, para mostrar essa religiosidade do povo, né? O sertanejo ele tem muito disso, porque nas áreas em que não tem irrigação, a fé, né? A fé no santo que, segundo eles, manda a chuva, né? Em São José. Que é São José. São José. Então, eles fazem todo todo ano repete esse mesmo pedido, né? De mandar a chuva, porque tem algumas áreas que são áreas de sequeiro. Tem que vir a chuva para poder dar o feijão, o milho. Não tem irrigação. Para eles sobreviverem daqui da cultura, né? E é um povo realmente bem insistente. Tem ano que a chuva não vem e perde a plantação, mas eles plantam de novo e ficam ali rezando para vir a chuva. E a tradição é essa, né? Se der chuva no dia de São José, vai ter fartura na mesa. A produção vai vir. E aí a gente teve essa oportunidade de mostrar essas e outras tradições do povo sertanejo e que emplacaram em rede nacional. E aí veio essa série especial, né, do Sertão, que foi uma experiência riquíssima para mim e que foi a série que inaugurou o novo estúdio. Então, teve um espaço bem bacana, um prestígio muito bom, chamou a atenção. Foi quando eu ganhei esse prêmio, né, o destaque, a revelação no Sertão de Pernambuco, que também para mim foi... Imagina, você vir de uma capital
e não ter algumas experiências ainda. E quando você chega numa cidade com muito pouco tempo e você já é notada, já é premiada, já é, maravilhoso. sabe, já recebe um espaço bom Uhum. entre a chefia. E logo depois eu tive experiência de bancada. Ó, vamos fazer um piloto aí para você apresentar os jornais quando for preciso. Aham. E eu disse, agora. Né? Era o que eu queria. Até então não tinha tido experiência de apresentar um jornal. E foi na TV Grande Rio que eu aprendi, que eu ganhei a minha identidade, a minha forma de comunicar, a minha forma de falar com o telespectador. Até então você fica ainda insegura, né? Uhum. Como falar? Porque hoje o grande desafio, né, de todos os telejornais diários é ter uma comunicação mais leve Exatamente. com esse telespectador. Hoje a gente já não tá mais com aquele jornalismo engessado, aquela voz impostada. Não. Quanto mais direto e gerar identificação no pessoal que tá do outro lado, melhor. Você acha que a internet, né? ela também foi um elemento que ajudou na formatação desse novo jornalismo? Sim, sem dúvida. Ajudou a desengessar, né? Quanto mais conversada foi essa apresentação, melhor. E aí você diz assim, poxa, eu não posso ser informal demais, eu também não posso ser engessada, até você estabelecer esse equilíbrio e falar de maneira coerente, com credibilidade, e também ser simpática com as pessoas, ser informal, na medida, né? Até você estabelecer esse equilíbrio, você ainda fica Você lembra do seu primeiro? patinando. Da primeira ao vivo de bancada, você lembra? Lembro. Você pode classificar como foi muito bom ou foi um desastre? Não, foi desastre não, mesmo? graças a Deus. Que Foi bom. desastre não. Claro, né? Uma engasgada aqui, outra ali, suando frio no sovaco. Você se Mas- vê? Algumas coisas. Algumas coisas eu consigo ver, outras mesmo? não. Por causa não dá tempo, né? Não dá tempo. Eu vou lá e vejo, viu? Muito bem. Vou lá e assisto e ver como é que ela tá aqui. Muito bem. Hoje em dia, eu até tô num processo de cacheada, né? Aí eu olho assim, deixa eu ver como é que esse Como é que tá cabelo os tá cachos? hoje, minha gente. Você tá a preocupação, né? Com o vídeo e também... porque aqui não é só uma mudança de cabelo, viu, Lucas? É uma mudança de postura, de identidade, de curar feridas. É um Sim. processo muito mais profundo do que mudar o cabelo, né? E o jornalismo atual, ele já traz essa liberdade, né? Para os profissionais, os homens que querem usar barba, as mulheres que querem usar o cabelo natural, alisado, ou cacheado, black. Até a gente se achar bonita, se identificar e ter essa liberdade, é um processo interno de se identificar, de se amar nesse novo formato, não é só estético, não. É muito mais profundo. E eu fico muito feliz que o jornalismo brasileiro tenha chegado nesse momento, né? Eu já fui da época de que, né, não use esse cabelo assim, não. Dá uma escova, é melhor. Então, tudo isso desanimava a gente, sabe? Eu lembro da época das nossas primeiras matérias, assim, né? Que quando falava assim, você tem um bom vídeo. Sim. Aí escolhia os colegas que tinham bom vídeo. Às vezes o colega que tinha bom vídeo não sabia falar. Não, Lucas, eu já fui eliminada de uma... Eliminada, não. Por que ninguém me escolhe? Eu falava, por que ninguém me escolhe? Porque você não tem um bom vídeo. Você tem uma boa voz, você tem uma boa dicção, você sabe se processar na câmera, mas Que você terrível isso, não né? tem um bom vídeo. Meu Deus, que bom que a gente avançou. Jesus. Eu já fui excluída de uma seleção, né? Em que a colega era uma coisinha assim, parecendo uma bonequinha, né? Aquele padrão realmente Parece que nasceu para linda, aquilo, né? Assim. narizinho, cabelo liso, os traços bem finos. Mas ela era tão inexperiente quanto eu. Era
tão verde quanto eu. E, sinceramente, eu achava que eu estava mais preparada que ela. Eu vou falar isso aqui, né? Vou me achar um pouquinho. Eu digo, meu Deus, essa menina não tá na... Mas ela passou e eu perdi. Por quê? Porque eu não tinha aquele perfil, né? O cabelo crespo, né? As marcas da acne ainda na época. Que eles que eu queriam ainda era um tenho. padrão, né? Um padrão. Um padrão. E ela foi escolhida e eu não. Que bom que a gente já avançou Que nisso, bom, né? né? Que Hoje bom a que a gente vê gente já nas melhorou. bancadas negros, pretos. A Eu acho que isso... diversidade do Brasil, né? Exatamente. O respeito ao regionalismo, o respeito ao meu sotaque, o respeito... Claro que tudo tem que ter coerência, né? Eu tenho que ter uma fala limpa. Então, se o meu sotaque ele é muito carregado e aquilo de alguma forma interfere na minha comunicação, interfere naquilo que eu estou comunicando, gera... Aí eu tenho que ir para fono, eu tenho que aliviar esse sotaque, sim. Não dá para eu levar tanto regionalismo assim para a bancada, porque as gírias... Talvez para a rua, sim. E alguns Raimundo José, e alguns formatos de jornalismo, até alguns cabe, formatos né? de programas cabem, outros não, né? Se aquilo de alguma forma interfere no conteúdo, naquilo que chega para as pessoas, aí tem que realmente ser filtrado, né? Ter algo mais limpo. Você vai modelando. Você se cobra muito? Já me cobrei demais. Hoje eu já consigo administrar um pouquinho melhor os meus erros. Mas ainda não gosto de errar não, viu, Lucas? Não gosto de errar, é um negócio assim que eu fico aqui martelando. Outro dia eu fiz uma entrada ao vivo para Salvador, e aí na hora eu me atrapalhei com os números. Foi um ao vivo sobre a varíola dos macacos. Tô super atual agora. Né? E aí eu me embolei com os dados, e aí levei um sabão lá da editora lá de Salvador. Araceli, não sei o quê. Eu digo... E assim, poxa, eu vacilei, né? Eu comi mosca. E aí eu fiquei chateada. É assim que diz? Eu comi mosca? Eu comi mosca, aí fiquei chateada. Aí eu digo, não, mas eu preciso me perdoar, né? Errei. Amanhã vamos acertar, né? Não gosto de errar, mas eu já lido melhor Acho que ele ia com perguntar, eles do que antes. Você lidar com os erros, você disse que você lidar com os erros melhor que antes. Mas como é que você lidar com o erro quando, por exemplo, a tua chefe lhe chama a atenção? Ou o teu esposo, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou até mesmo o seu filho. Como é que é esse lugar, esse lugar de representação de que errou e que o outro está ali, não para te condenar, mas para dizer assim, eu quero ser importante na sua vida e dizer, você errou. Como é que você lidar com isso? No geral, você fala no ambiente de trabalho? No geral. Pode ser no ambiente de trabalho, pode ser no geral. Lucas, você reconhecer os seus erros é um lugar difícil de estar, né? Porque você quebra teu orgulho, teu brilho, mas ele é necessário, né? De você reconhecer que você errou na relação com o marido, tem o orgulho que você precisa ali a todo momento estar se policiando, vigiando para quebrar, né? Para quebrar, para se relacionar melhor com as pessoas. No trabalho é extremamente desafiador, porque no jornalismo é um trabalho feito por muitas mãos. Né? Você vê um material no ar, passou pela produção, passou pela edição, passou pelo editor de imagem, pelo editor de texto, passa por muita gente. E aí, até o produto final. E aí quando as pessoas, por exemplo, me induzem ao erro ou dificultam o meu trabalho no sentido de fazer uma matéria mais coerente, com dados apurados, aquilo se eu estiver na TPM, então, a probabilidade de eu me estressar é muito maior. Samuel sabe bem o que é isso, né? Assim, e como eu sou uma pessoa de opinião muito forte, né? O meu desafio diário, né, nesses momentos tensos de estresse, é você segurar a onda e saber... Você se estressa fácil? Não me estresso fácil, não. Só na TPM?
Não só na TPM, mas na TPM a probabilidade de eu respirar menos ou soltar algo é maior, sabe? Entendi. Então, assim, a maneira como eu me expresso nesses momentos de tensão Uhum. pode ferir, sabe? E já aconteceu, né? Da pessoa dizer assim, eu cobrar, mas, gente, como é que essa pauta foi pensada, sabe? Como é que pode Uhum. isso aqui? Como é que eu vou me virar na rua com isso aqui, com essa informação? Como é que eu vou fazer uma matéria coerente nesse sentido? Tinha informação, gente, tinha, assim, né? Aham. Naquele momento tem, gente, tinha informação de São Paulo, que coisa louca, que doido isso. E a pessoa, eu não fui fofa, né? É, Não fui fofa para É. falar, oh, exatamente. querida, por favor, me ajuda, eu preciso de informação, né? Aí eu digo, caramba, meu Deus, peraí, deixa eu respirar. Para um pouco. É, É. E aí você vai, pede desculpas. Isso não acontece com frequência, graças a Deus, mas Uhum. acontece, né, de ter o estresse. A redação, ela é muito tensa, Uhum. muitas vezes. É um volume muito grande de informação que você tem que apurar, que você tem que Principalmente que você filtrar. está lidando com factual, né? O factual, ele é muito tenso muitas vezes. Aham. Mas quando acontece, há um temor muito grande, porque a minha identidade é Uhum. exalar o perfume de Cristo, né? Isso. A minha identidade é essa. Então, eu não posso me distrair É. com o título de jornalista, eu não posso me distrair com o Uhum. título de momentaneamente apresentadora, Uhum. repórter. A minha identidade é de representar Jesus. É. Então, as pessoas lá fora, elas esperam uma postura diferente, né? Esperam um tratar diferente, um falar diferente. E quando o seu temperamento lhe desafia Uhum. a passar por esses momentos tensos e A dar... sair disso que... É puxado, É. assim, muitas vezes, quando você não consegue, você diz Uhum. assim, ai, Deus, misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia de mim, me ajuda, me restaura, me transforma, me ajuda a estar alinhada com a tua vontade, alinhada com o teu projeto. Uhum. Me dá sabedoria para lidar com as pessoas, me dá trato, me dá tranquilidade para administrar as tensões do dia a dia, o cansaço, o estresse. E em tudo ele tem ajudado, né? Que bom. E quando acontece, como já aconteceu, de rolar um estresse ou outro na redação, Uhum. diz assim, epa, o inimigo ele não vai me paralisar por este erro, por essa Uhum. situação isolada. A minha identidade é de Jesus, É. e há um recomeço, e há um rio que flui da presença de Deus Amém. que me permite voltar e prosseguir, Uhum. né? Essa coisa de você se perdoar mesmo. Errei, É. não fui tão amável no falar, né? Como a palavra diz, que o meu falar minhas palavras sejam agradáveis e Uhum. temperadas com sal. Não consegui, né? Mas eu permaneço, eu prossigo, essa é a minha identidade, eu sou Até de porque isso Jesus. faz parte do processo de tratamento do homem, né? Faz. Do ser humano. Então, se eu reconheço isso, eu já tive situações de lidar com o outro, amando o outro e o outro estourar assim, e eu sabia, depois ele disse assim, nós tivemos esse momento de estresse e tal, mas depois de tudo você viu que eu vim aqui pedir perdão. Vim aqui e pedir desculpa, tal, mas naquele momento eu precisei ser assim, 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 sabe? Isso faz mais parte do trato. Eu não agiria dessa forma, mas o outro talvez não consiga ter essa compreensão. Sim. E eu sempre falo, não existe Araceli na TV é uma e Araceli em casa é outra, tem que ser. E se você exala o perfume, eu tô falando Araceli, mas pode ser eu, Samuel, Matheus, qualquer um, de Jadson, qualquer um de nós. Nós estamos falando da mesma pessoa. Só que é aquela pessoa que é um profissional, aquela pessoa que é um pai, que é uma mãe, aquele profissional que é um irmão em Cristo, que está ali próximo para socorrer o outro.
Isso vai fazer uma diferença. Para que as pessoas dizem assim, olha, você viu a Araceli, essa moça que trabalhou aqui com a gente, poxa, que falta vai fazer? Uhum. Não só aquela falta que ela vai fazer porque esteve na bancada, porque esteve ali nas matérias de rua, é porque é quem ela é. Sim. Porque você chegava na casa dela do mesmo jeito que ela era na redação, dentro do estúdio, ela fora também. Sim. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, viu, É Araceli? gigante. Gigante. Eu acho que sendo muito sincera aqui para você, Lucas, eu acho que eu ainda tô assim, um pouco distante daquilo que Deus quer, Você sabe? está no processo. Eu não sei, eu acho que eu preciso melhorar muito. Eu preciso verbalizar mais Jesus, eu preciso Amém. falar mais dele. Mas ele Uhum. conhece meu coração, ele sabe o que eu quero, ele sabe que eu amo a presença dele, que essa é a minha identidade e que ele me permitiu, inclusive, voltar às minhas raízes, né? O meu retorno para Itabuna também tem algo espiritual, sabe? Conta isso. Seu É, retorno para Itabuna tem algo espiritual. Ok, vamos pegar essa chave aí. Você, então, só para a gente fechar ali, na TV Grande Rio, lá em Petrolina. sim. Depois você ficou um tempo lá, Uhum. né? 6 anos. 6 anos. Uma história, né? É. Casou-se com o nosso grande Samuel. E a gente está falando Samuel aqui para não confundir, porque o Samuel... são 2 Samuéis aqui, né? Samuel... Samuel Bastos. Samuel Bastos. Samuel Bastos é um. Isso. E Samuel Moreira. Moreira é Moreira. outro, pra gente não confundir os Samuels aqui. Viu? 2 cabras bons. 2 cabras bons, 2 cabras retados. Que ele chegou aqui no dia com esse chapéu, ele tirou a maior onda. Você quer saber? Eu vou imitá-lo. Porque quando a gente gosta, né? A gente não tenta inveja, a gente imita. Muito Então bem. eu vim, trouxe meu chapéu e ele ficou muito feliz porque há muito tempo eu não usava. E eu lembrei de Samuel e vim no estúdio aqui gravar. Mel tava gravando e a gente veio aqui acompanhar a gravação também com o chapéu de sertanejo, né? Mas é isso. Aí você fecha a conta lá, você vem agora com 2 pacotes. 2 pacotes. Eita! Samuel e Tito. A gente já queria, na verdade, mudar de Aham. Petrolina, né? A gente já vinha orando, pedindo Uhum. direção a Deus, queria mudar a rota, mudar a empresa, fechar o ciclo lá Fechar na o ciclo. emissora, né? Aham. Graças a Deus eu saí bem, saí de portas abertas, mas a gente precisava fechar esse ciclo lá. Uhum. E aqui, a gestora aqui já vinha me fazendo alguns convites e a gente sempre orando, né? Orando, pedindo direção a Deus, saber se era a hora certa ou não. Pesava muito a questão da rede de apoio também, né? O meu filho, meus sogros estão lá, já são idosos, mas também pesava esse contato com os meus pais aqui. Quando a gente tem filho, a gente muda a rota, né? Ah, você vai mudar de cidade por causa disso? Vai, né? Uhum. Vai mudar de estado porque muitas vezes você quer uma educação cristã para o seu filho, você muda a rota. Quem é pai e mãe que vai ouvir esse podcast aqui sabe que a gente muda a rota por filho. Você muda Sim. de cidade até para que seus filhos, por exemplo, não tenham uma influência com determinada comunidade mais violenta. Você muda a rota, você procura um outro emprego e vai por cuidado, Você né? muda, inclusive, até de uma comunidade de fé para um outro lugar, porque tem um Muda. espaço totalmente preparado para o jovem, para o adolescente. Aliás, aqui a Igreja Esperança tem um ótimo espaço, um espaço MA, preparado para os adolescentes. E muitos pais têm procurado, chegam aqui e dizem isso. Não, porque lá na nossa igreja não tem um trabalho Sim. muito voltado para as crianças e tal. Amamos a comunidade lá. Aham. Mas a gente veio aqui porque olha a importância dos filhos no contexto, né? Sim, aí você muda de bairro para estar mais perto da igreja. Você muda a rota todinha por causa dos filhos. E isso pesou muito. E aí eu orando e meu esposo meio que me jogou de Petrolina para cá. Vai que para onde você for eu vou. E mesmo com medo, viu, Lucas? Não foi um processo fácil não, viu? Eu creio. Foi um processo de choro, de oração, um processo bem intenso, porque eu precisava dar uma resposta aqui para Itabuna e tinha prazo para isso, tinha pressa para isso.
e às vezes as respostas de Deus elas não vêm muito, É. né, no tempo que a gente Uhum. pede, assim, online. Às vezes É tipo a sim, às resposta do vezes Réveillon. não. A do Réveillon É, que... e orando, também pedindo muito conselho aos meus pais, Uhum. as pessoas que nos acompanham de perto, que nos amam, né. E aí eu aceitei o convite aqui, pedi demissão lá, encerrei o ciclo em Petrolina. Aí meu esposo recebeu um convite, Uhum. né, também na área profissional. E aí eu disse: "Meu Deus, e agora?" Porque Samuel inicialmente viria para cá, ele é da área de comunicação, mas ele Uhum. já tinha saído de lá de Petrolina, da Grande Uhum. Rio. E nós estávamos, tocando uma pequena produtora em Petrolina, né. Aham. A gente fez um investimento pequeno Uhum. e, ele entrava com a parte operacional e eu com a parte de conteúdo. E assim a gente estava Ok. caminhando lá. Uhum. Mas aí ele recebeu um convite para uma área totalmente diferente, né, daquilo que ele estava atuando, e a gente entendeu que seria muito bom para ele, né, para a caminhada dele. Eu disse: Uhum. "Deus, e aí? Eu já aceitei o convite lá em Itabuna e surgiu essa oportunidade para Samuel aqui". Fiquei confusa, Cara, entrei em que crise, louco. mais um momento de choro, de oração, Que e louco. nós entendemos naquele momento que nós Aham. viveríamos esse vai e vem, essa transição. Eu viria para trabalhar com o nosso filho, estudar aqui, e ele ficaria nesse bate e volta, só que é distante, Muito. né, é bem cansativo, e a gente crê que Uhum. essa estação está acabando, né. A gente Amém. crê que Samuel vai conseguir se estabilizar aqui na região, pelo menos é o que a gente tem de direção por hora, né, Lucas. Hashtag É, volta Samuel. é, pode ser que o Senhor nos dê outra É. direção, mas a gente está caminhando nesse Uhum. sentido, né. Essa transição não é fácil, né, Não. dolorosa, é bem dolorosa, Uhum. mas a gente também está amadurecendo muito Que nesse bom. processo. Ele como profissional, o nosso casamento sendo provado aí, né, na distância, no convívio que Uhum. muitas vezes a gente sente muita falta do convívio diário, Uhum. mas, o Senhor tem nos dado graça. Eu corro para Força, lá, ele então. corre para cá, porque nós temos um Uhum. filho de 4 anos, então Uhum. precisa dos pais juntos, né, Isso. ali caminhando diariamente. E nós cremos que essa estação, né, esse trabalhar de Deus, tá se concluindo, Que bom. né, e a gente vai viver um novo tempo agora, Uhum. e eu espero que esse novo tempo seja, assim, de muitos frutos para o reino, Em sabe, nome de Lucas? Jesus. Esse é o nosso Essa é a sua desejo. esperança, a Eu nossa esperança também. frutos para o reino. A gente quer ser, produtivo no trabalho, a gente quer Uhum. ter o pão de cada dia, ter o Uhum. nosso sustento, viver com dignidade, mas a gente quer dar frutos para o reino. E quando eu Também. falo também de ter um bom relacionamento com os colegas, de ter uma postura diferenciada, também é para gerar esses frutos, Uhum. né? Esse é o meu desafio, o desafio dele também. Mas a gente quer mais, sabe? Há um lugar reservado assim para Araceli e Samuel de entrega, uma entrega maior que a gente não descobriu ainda. E às vezes eu fico assim, meu Deus, se eu tivesse muito dinheiro, a gente fica sonhando, né? Se a gente tivesse muito dinheiro, a gente já estava num projeto social, já tinha construído isso, construído aquilo. E eu digo, meu Deus do céu, me acorda e me coloca no hoje, no agora, porque eu preciso somar e frutificar no reino agora, 100 Seu milhões na desejo. conta, né? Eu preciso ser efetiva agora. Agora, amanhã, eu não sei, eu não conheço, ele é É. desconhecido, eu não tenho controle. Então, o nosso desafio hoje é ser efetivo, dar frutos no reino, com o que a gente tem. Isso. O feito é É melhor melhor do do que que o o bem perfe feito, né exatamente. não? E tem um amigo que disse que o feito é melhor do que o perfeito. É, com É, é. certeza. Porque nós somos movidos por esses desafios também, né. Quando ele disse assim, quando foi comentado assim: "Nós precisamos tocar à frente a construção do estúdio, a montagem do estúdio", e a gente queria tudo muito de melhor qualidade. Só que essa ideia de feito é melhor do que
o bem feito ou perfeito, dá essa ideia de nos tirar dessa zona de conforto ali, de acomodamento. E dizer assim, não, o que é que você tem? Começa com o que você tem. Né? Começa com o que você tem. E a partir disso aí aqui dentro desse lugar era um oco, só tinha as paredes aqui, todas, elas já estavam revestidas, com todo esse tratamento de isolamento acústico. E a gente falou assim, a gente queria isso mesmo, 100 milhões na conta, né? A gente falou, mas a gente não tem esses milhões na conta. E Mel disse uma coisa interessantíssima que marcou o meu coração, não sei se Mateus lembra. Ele disse assim, olha, quando há um propósito, o dinheiro vem. Uhum. Vem mesmo. Se tem um propósito... E onde é que está o dinheiro? O dinheiro está aí, está no bolso das pessoas que vão se sensibilizar com o trabalho, com a mensagem semântica mesmo, com a semiótica do processo. Que vai, é a esperança. Qual é a nossa esperança? Nós somos movidos pelo quê? E quando nós conseguimos entender isso, Araceli, de que se existe um propósito, e esse era o propósito, e isso que nós estamos vivendo é o propósito. Sim. Então o dinheiro ele vai aparecer, e de fato apareceu. Sim. Então, pessoas que disseram assim, olha, eu quero, esse desafio que você lançou hoje, eu quero contribuir Sim. com isso aí. Aí o outro dia, só aquele desafio, eu quero contribuir também. E assim foi chegando, foi vindo as coisas e tal, e tem muito mais por aí. Né? Tem muito Porque mais. nós entendemos que quando há o processo, quando há o projeto, quando há o propósito, a intencionalidade do nosso coração de levar esse Jesus, né? E esse é um lugar que também nos inquietava, porque todo mundo já trabalhava na igreja, em alguma função ou outra, servindo na base de comunicação, servindo aqui no trabalho de pastoreio de grupos pequenos, também servindo ali no Ministério de Ensino, como facilitador da Escola da Bíblia, mas existe sempre uma inquietação. Talvez essa inquietação que esteja agora norteando a vida de vocês, né? Dizendo assim, não, a gente quer espelhar mais a vida de Jesus mesmo, a gente quer exalar esse perfume através daquilo que nós vimos aqui na tela, né? Da alegria, do sorriso. E assim, em Petrolina, eu vivi um tempo, assim, um certo tempo de escassez, embora eu tenha sido muito abundante em determinadas áreas, mas de escassez nessa caminhada, assim, no corpo de Cristo, de Olha frutificar, né? A gente não conseguiu. A gente tinha uma comunidade de fé lá, mas a gente não conseguia se engajar muito. E eu não sei, quando você não consegue se alinhar muito bem ao corpo, né? Parece que a sua identidade ela é um pouquinho abalada, né? Vai minando, assim. Então... não é revelada por completo, né? Eu vou até confessar aqui um pecado, né? Do qual eu me envergonho. Confessa. Esse é um lugar de confissões também. Eu digo assim, meu Deus, chegou o pastor de uma das igrejas lá e eu fui fazer um ao vivo com eles. Era um evento de uma igreja, da igreja sede, a gente congregava na menor, né, numa congregação. E aí ele chegou, acho que Samuel nem sabe disso, ele chegou e me deu a paz do Senhor, né, ao vivo, e eu fiquei muito desconcertada. Nossa! E eu não respondi. Cara, que louco! Eu não respondi. Para quem... A paz do Senhor, graça e paz, né? É uma expressão muito comum no meio cristão. A gente se conecta dessa forma, né? Mas no meio secular, não. Sou até estranho, né? A paz do Senhor, graça e paz. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu não respondi, porque eu me envergonhei. Eu fiquei com vergonha de mostrar que eu sou crente em Jesus, que eu faço parte dessa comunidade. Que eu tenho essa paz. E eu me envergonhei de Jesus, sabe? Entrei naquela crise, naquele momento, e eu disse assim, que vergonha para mim, né? O pastor me dá a paz do Senhor, eu não respondo. E, enfim, eu me perdi, de certa forma, dessa identidade lá. E quando eu retorno para as minhas raízes, Deus está gritando assim no meu ouvido, sabe? É tempo de retornar à sua identidade. Você não é
a jornalista, você não é apresentadora de tal e tal jornal, você não é repórter, você é minha filha, Isso. sabe? Você é minha filha, você é amada, a sua identidade é essa. Você nasceu para me adorar, todas as suas habilidades, todos esses dons, fui eu que te dei, então frutifica, toca nas pessoas de alguma forma. Claro que no meu trabalho, durante a reportagem, eu não saio pregando, entrando na casa das pessoas e falando de Jesus. Mas, assim, de alguma Já pensou? Um bom dia e a paz do Senhor para é, vocês. mas assim, eu quero, Lucas, em nome de É. Jesus, que essa seja a minha identidade principal. Amém. Que de alguma forma, quando eu chegar na casa das pessoas, ele chegue primeiro, sabe? O Espírito Santo chegue primeiro. Que isso esteja tão alinhado comigo, que seja algo natural das pessoas Amém. Eu creio. enxergarem Jesus, mesmo com as minhas limitações, mesmo com as minhas fraquezas, com tantos desafios que eu tenho. Quem convive diariamente comigo na redação sabe que muitas vezes eu sou cri-cri, sou chata com as pautas, com as informações truncadas, com Mas um tudo pelo. assunto que não rende. Minha gente, não sei, sabe? Uhum. E meu marido até, eu compartilhando com ele, marido, eu me desentendi com a colega hoje, eu tô triste e tal, gerou um desgaste, nada muito sério, mas assim, né, aquela coisinha chata. E aí ele disse, amor, isso é seu. Você traz isso de Salvador, né? Essa necessidade de querer fazer tudo correto, de cobrar, de querer tudo muito bem feito. E muitas vezes você se desgasta com o outro Olha só. porque você quer o que muitas vezes aquela pessoa não pode entregar. Então você tem que fazer o que dá para ser feito. O que pode ser feito. O que não pode, não faz. É. E eu disse, meu Deus, eu tenho que ir para terapia. Jesus, isso é verdade. Você falou isso tudo, eu sou assim mesmo. Essa coisa do querer fazer o melhor e exigir uma entrega que o outro não pode te dar. Muitas vezes não por incapacidade, não porque a pessoa é incapaz ou é negligente com o trabalho. Às vezes o sistema não permite, né? A equipe muito enxuta, ele tem 20 mil coisas para fazer e fez ali mesmo para tampar um buraco, botou aquela pauta ali lenta para você cumprir. E você tem que cumprir a pauta lenta na paz do Senhor, né? E dizer assim, tá massa. Tá massa, é isso mesmo. É isso aqui. Você me botou para cumprir isso aqui, tá aqui, vamos lá. Amanhã vai ser melhor, né? E repórter e produção tem essa relação muito estreita, né? O produtor, ele produz, pensa a pauta e você tem que executar aquilo que ele pensou. E muitas vezes aquilo que ele pensou não rende, é um processo e você tem que ficar na paz. Olha só, sabe o que eu percebo, Araceli? Que uma das formas de você também conectar essas pessoas com Jesus, e por isso que eu falo que não tem que ter essa diferença, né? Da Araceli, ou do Lucas, ou do Samuel, enfim, do João, da Maria, né? De casa para o trabalho é o testemunho. Se tu conseguir já imprimir esse testemunho daquilo que você é em casa, não na igreja, mas daquilo que você é em casa, ou daquilo que você se comprometeu a ser em Deus, e tu replicar isso no trabalho, já está valendo. Sim. Às vezes não é a paz do Senhor que vai te definir. Até porque eu tenho muitas pessoas que eu conheço que dão a paz do Senhor, mas que de fato eles não têm a paz do Senhor. Às vezes diz porque tá bonito, porque é bonito, porque virou moda dizer. Ou por entender que eu sou uma pessoa cristã, um crente, e diz assim, não, dizer a paz do Senhor é bom para ele. Ele se conecta melhor com a gente com isso, né? Mas só em você dizer e você testemunhar o amor de Deus, já tá valendo. É verdade. Esposa de um só marido, ser fiel com seus compromissos, o trato com seu filho, como você lidar com os seus pais, como é que você lidar com seus amigos, reconhecer esse lugar de erro mesmo e esse lugar mesmo de identidade. Poxa, por que a colega procurou você, Araceli? Porque ela viu em você uma identidade. E não é aquela pessoa que fica o tempo todo pregando, mandando mensagem, aquela coisa toda, sabe? Que manda aqueles cardzinhos.
Aliás, não mande aqueles cardzinhos de bom dia, aquelas mensagens, eu não gosto disso. Não mande, a gente tem um trato ali, ó, aqui no grupo, Rede Esperança, não mande isso aqui, pelo amor de Deus. Aí, Sim. todo mundo já se comprometeu com isso. Manda um meme, mas não manda isso aí não, pelo amor de Deus. Porque a gente sabe que é muito mais que isso, né? Sim. É muito mais que isso. Agora me fala assim, e aqui em Itabuna? Aí você veio pra cá, você deu a resposta, chega aqui em Itabuna. Chego aqui em Itabuna, né, como repórter, Aham. e aí vem sempre o desafio de apresentar os telejornais, né? Uhum. Volta e meia eu tô Severina, é, Eu gosto disso. apresentando BATV, apresento Aham. Bahia Meio-Dia, mas eu não sou oficial de nenhum dos dois, né? Aham. Eu sou repórter de rua. E graças a Deus, é uma família, a TV Santa Cruz é uma família muito boa de trabalhar, os profissionais bem Uhum. comprometidos, minha chefe é bem bacana. Ah, tem muitos queridos lá É, dentro, muitos. e trabalhando um bocado. Uhum. Trabalhando um bocado, aqui a gente cobre Sul, Extremo Sul, então é trabalho, muito trabalho. Mas voltar às minhas raízes vem me ensinando muito, tá me ensinando demais. O retorno ao secreto com Deus, a importância de tentar ouvir a voz dele, né? Uhum. E ser ensinada pelo Senhor. E voltar a amar a minha cidade, né? Eu passei muito tempo fora e confesso que passei um tempo só enxergando o lado negativo de Itabuna. Poxa, Itabuna não desenvolve os gestores e os problemas e o Rio Cachoeira poluído. Era só esse o meu discurso, né? Até que tive que vigiar, porque eu ficava comparando Itabuna, Petrolina e os colegas, meu Uhum. Deus, já vem ela falando de Petrolina. Não, quando eu cheguei em Petrolina, eu amei a cidade. Quando eu saí de Petrolina, pronto, cheguei na Bahia, Juazeiro da Bahia. Mas não vamos entrar nesse assunto, Não, porque a gente não vai vamos, não. arranjar inimizade, Isso, viu? Falar mal de verdade, Juazeiro. Verdade, Juazeiro da Bahia. Juazeiro da Bahia não, é muito boa a cidade. Os buracos ali, que depois que a gente entrou ali, sai daquela ponte ali. Petrolina é diferenciado. Mas eu também não vou falar nesse assunto não, porque o povo já não gosta mais que eu fique falando de Petrolina. Muito bem. E eu tô nesse processo que eu também creio que no mundo espiritual faz algum sentido, que tem também a mão de Deus, de voltar a amar a minha cidade, de voltar a valorizar, de querer o crescimento dela e de contribuir de alguma forma para isso. E aí eu já estou mudando o meu discurso, eu já estou me vigiando mesmo, de não ficar, mas em Petrolina, mas em Petrolina. Não, peraí, vamos. Porque isso também gera antipatia nas pessoas, né? Quando eu me toquei nisso, eu digo, ai meu Deus, tomara que não tenha, né, gerado essa antipatia, porque parece que você vai para fora e que lá tudo tem problema lá também, né? Então, voltar a amar minha cidade, orar por ela e contribuir de alguma forma e valorizar os meus, a minha família, o convívio ali diário. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Meus pais, o único neto deles, a gente sofreu um bocado, porque os meus sogros são apaixonados pelo meu filho, minha sogra chora de saudade, 81 anos, né? Gente. E aí foi bem difícil, muito difícil mesmo a vinda para cá, também em função disso. Mas meus sogros, eles já tiveram muitos netos, e tem muitos netos, né? Depois eu vi que eu também precisava pensar nos meus pais, né? O primeiro neto, e não tiveram esse convívio, até então não tinham tido esse convívio diário com o Tito, tão perto, e como isso está sendo importante para eles. O meu irmão, né? Eu tenho um irmão, Romax, e ali construindo esses laços de tio, e coisas que a gente ainda não consegue nem fazer a leitura ainda, viu, Lucas? Mensurar, né? Tem coisas que a gente vive e que só depois a gente vai fazer determinadas leituras de como aquilo foi importante. Eu sei que Deus está trabalhando, eu sei que Deus está construindo uma nova estação na minha vida, na minha casa, no meu esposo, na nossa vida. Mas a gente não consegue ainda fazer essa leitura, né? Porque a caminhada por fé é assim. Você caminha.
né? É. Você caminha na direção que você recebeu para aquele momento, e aí se encerra um ciclo, encerra uma estação e se vive outra. E aí, quando você muitas vezes está naquela próxima estação, você diz assim, como aquilo foi fundamental Tal. para eu viver essa nova fase, né? Então, quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, nós viemos para cá pela fé, né? Debaixo de oração e estamos permanecendo até aqui, porque assim o Senhor nos direcionou, Amém. e entendemos que estamos fazendo parte de um trabalhar de Deus que a gente só vai entender mais adiante. E como é bom estar debaixo É de uma maravilhoso. palavra, como é bom estar debaixo da vontade, como é bom, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e ela nos protege. É o tempo todo. Ela nos protege. Eita, vai dar ruim. Não, tá na direção de Deus. Lá na frente a gente vai entender Exatamente. o choro, a dificuldade, a angústia, a ansiedade que muitas vezes a gente vive, mas a gente tá debaixo da direção, Uhum. vive o processo. Acabou. Não tem que pular, não. É isso Tem aí. que viver o processo de Deus, a estação daquele momento. Às vezes é sequidão, às vezes Uhum. é uma estação difícil, mas virá outra, Isso. né? Virá E mais outra outra, e mais estação e outra. mais outra estação. A diferença é como a gente vai sobreviver, como a gente sobrevive. Sim. Não é estar no processo, não é estar na estação e que deu ruim, é como você passa, Como você passa. né? Então a ideia de Jesus estar no barco e aqueles discípulos ali estavam, meu Deus, parecia que eles iam a pique. Mas a forma de Jesus conduzir, e aqueles discípulos estavam ali com Jesus no barco, isso que marcou, fez toda a diferença, né? Poxa, eu ficaria aqui mais tempo. Acabou. Nossa, Nós, não é nós conversamos possível. quanto tempo, pelo amor de Deus? Muito tempo. Jesus muito Cristo. Tempo. Ó, eu tinha muita coisa ainda para a gente poder conversar sobre fake news, sobre tanta coisa, sobre livros, mas a gente vai deixar isso para uma outra oportunidade, Araceli. Foi muito bom estar aqui. O privilégio foi meu. Eu sei que você está dobrando lá na TV. Tô. Você tem um compromisso agora com uma amiga sua. Eu acho que ela já foi embora. Não, peça perdão a ela por mim. Pelo amor de Deus, mas assim, quem trabalha em TV, ela passa o tempo Jesus todo na Cristo TV de e Nazaré. ainda eu tiro ela, roubo ela um pouquinho para aqui. A gente tá aqui batendo esse papo no podcast, mas tinha que ser hoje. E a gente fica assim muito feliz mesmo assim com a sua história de ter conhecido, assim, eu conheço a profissional, conheço a irmã em Cristo, mas hoje conhecer você, a figura, a mulher, a mãe, a filha, a esposa do Samuel, mãe de Tito, para mim foi um privilégio muito grande. Que bom, o privilégio foi todo meu estar aqui nesse espaço, no Tikva. E eu espero também somar de alguma forma com as minhas habilidades, com aquilo que Deus me deu, com um pouco de conhecimento que a gente tem da área, para fazer isso aqui crescer. Muito bom mesmo. Obrigada e um beijão para vocês aí que nos acompanham, que estão acompanhando aí o podcast. E até a próxima, né, Lucas? Até a próxima. Vai ter mais aqui, viu? O Rafa, o Matheus, para a gente se inscrever, para o nosso queridíssimo que está aí nos acompanhando, para estar acompanhando aqui o TikvaCast, como é que faz? É muito fácil, Lucas. Só ir lá no nosso canal no YouTube, Rede Esperança, se inscrever, ativar o sininho para receber as nossas notificações, compartilhar. Também seguir nossa página no Instagram, @TikvaCast, e nossa página da nossa comunidade, @IBEsperanca. Sem o cedilha, né? Sem o cedilha, né? Muita novidade vai vir aí. O Rede Esperança, TikvaCast pela Rede Esperança, está preparando aí um desenho e formatando assim, uns programas bem legais aqui, voltados à mulher, ao empreendedorismo, à saúde, aos homens, à leitura da palavra. Olha, vai ser recheado aqui. Nós estamos preparando um portal, Araceli, que vai dar show aqui, dizendo que a gente tem condição de produzir algo de conteúdo. Você gostou de Maravilha. participar aqui? Bom demais. Muito bom. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Esse lugar Deus aqui abençoe. Tá de portas abertas sempre para você. Amém, Tá bom? amém, querido. E para você que nos acompanha aqui pelo TikvaCast, pela Rede Esperança, nosso grande abraço, nosso boa tarde, nosso boa noite, nosso bom dia, para onde quer que você esteja, e compartilhe essa palavra, tá bom?
Deus abençoe. Fui.